Essa é a maior pandemia que já existiu. Resistência insulínica é uma doença de estilo de vida. Tu vai ter muita oferta de glicose, tu vai ter a insulina subindo com muita frequência para conter essa elevação da glicemia. E com isso, os tecidos começam a ficar insensíveis à insulina. Sim. Ou seja, se a pessoa não mudar o estilo de vida, não existe uma medicação que vá resolver a resistência insulínica para ela. A gente foi feito para viver uma saúde exuberante, a gente foi feito para caçar até morrer, né, cara? Correr atrás de um bicho. É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um Jogando pra plateia, Dinho. Como é que estamos hoje? Eu tô muito feliz, cara. Eu tô muito feliz porque a gente almoçou um belo do entrecô, uma carne maravilhosa. Tu tá se sentindo bem? Tá ótimo. Eu tô disposto. Com bastante molho, com bastante molho doce em cima para dar aquele molho barbecue. Não? Nada disso. Foi totalmente dispensamos até os acompanhamentos. Exatamente. A gente tá aqui iniciando mais um episódio. Estamos com o Davi Paes Lima. E aí, Davi? Davi também comeu entrecô. Sim, eu fui o primeiro a pegar por isso. O problema é que o Davi gosta de uma carne mais queimada, pô. Não, queimada não, a gente tava no ponto, não vem com essa. Não vem me queimar na frente de um gaúcho. Exatamente. Hoje nós estamos recebendo aqui um grande convidado, o Dr. William Hutzen. Ele é médico intensivista e atua na área de estilo de vida. A gente vai conversar hoje sobre como você ter uma vida mais saudável, mais aprimorada para a tua performance. E a gente também vai falar sobre hábitos primitivos, né? Um assunto que a gente comentou um pouquinho. Quebrar muitos paradigmas, né? Bater em algumas teclas que a gente já bateu aqui com outros convidados da área de saúde. Mas acho que a gente tem muita coisa nova para aprofundar com o Dr. William, que é uma figura ímpar, carismática, inteligente, simpática. Tive o prazer de conhecê-lo já em 2021 em uma das edições do Brasil Low Carb. E desde lá eu o acompanho. E o crescimento dele, não enquanto profissional, né? Porque isso ele já deveria ser há muito tempo. Mas o crescimento digital dele foi impressionante. Sigam, desde já digo, sigam, porque tem muito conteúdo relevante e acho que a gente tem muita coisa para conversar. Dr. William, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade, gente. É uma felicidade poder conversar aqui com vocês, principalmente depois de um entrecô tão saboroso. Pois é, né? Eu teria assado um pouco menos, mas estava muito bom. Que bom, é ótimo te receber. Dr. William, a gente vem fazendo uma série de conversas relacionadas ao universo low carb, à alimentação rica em proteína. É um assunto que recorrentemente a gente tem discutido. Eu já dei depoimentos pessoais aqui disso ter transformado minha vida, minha maneira de enxergar a alimentação. E, enfim, acho que a gente pode começar entendendo como você entrou nesse universo dentro da medicina, como você escolheu esse caminho. Até então você não produzia conteúdo para redes sociais sobre esse assunto. É uma história bem diferente, talvez, do que vocês imaginem, porque ela começou motivada... O paciente 01 fui eu. Ah, legal. Ela começou motivada por questões pessoais. Eu sou médico intensivista, né? A minha formação original é como um especialista em situações médicas de cuidados críticos, UTI, né? Então, situações de proximidade da morte, né, ou risco grande de vida. Eu até costumava brincar que doenças que não matavam em 48 horas não me interessavam, né? Então, eu comecei no espectro da doença e o espectro da saúde nunca foi uma área de grande busca minha, mas o que eu não me dei conta, boa parte da minha vida, é que enquanto eu estudava doenças, enquanto eu trabalhava com doenças, a minha saúde não ia bem. Então, em 2013, eu comecei com dores nas costas, dores lombares, e eu fiz o diagnóstico, depois de uma extensa investigação, de um quadro chamado artrite psoriásica. É uma variante da psoríase, aquela psoríase que apresenta lesões de pele, que a gente conhece, que se manifesta como inflamações articulares migratórias. Então, a gente tem lá uma articulação, por exemplo, na região lombar. Ela inflama, fica um período inflamado e aí essa inflamação migra para o ombro, migra para o punho, e migra para o quadril. E não tem nenhum tipo de demonstração externa, tudo... Eu não tinha lesão cutânea, alguns pacientes têm os dois, né? A maior parte dos pacientes tem os dois, tem a lesão de psoríase cutânea, eu não tive por uma boa parte do tempo. Depois eu acabei tendo uma lesão que foi o que levou ao diagnóstico mais preciso. Mas o fato é que eu tinha quadros de inflamação articular. E como é que era? Sentia na hora que se mexia ou era, digamos, era da atividade física? O que era? Uma característica da doença inflamatória autoimune é que ela se intensifica à noite e o paciente acorda com rigidez e dor. Então era assim que eu tinha essas manifestações. Eu acordava com muita dor, por exemplo, na região lombar
E aí, muita rigidez, e aí ao longo do dia essa dor ia suavizando, mas o fato é que tu nunca recupera a mobilidade que tu tinha anteriormente. Então eu comecei a apresentar esses quadros, né? Dores articulares. Começou na região lombar, depois vai praticamente atrofiando. ela vai causando uma erosão na articulação. Né? Atrofia a musculatura, claro, porque tu fica protegendo aquela articulação, sim, não movimenta ela, né? Mas acontece uma erosão na articulação. E aí tu já estava medicado por reumatologista? Então, quando eu fiz o diagnóstico, eu procurei um reumatologista que era referência na área, nessa doença específica, o mais especialista que podia se buscar, né? O cara que me acompanha até hoje. E eu comecei os tratamentos. O tratamento inicial é com um anti-inflamatório. Eu usei o anti-inflamatório por um tempo, não tive resposta. Eu associei um outro medicamento chamado metotrexate. Não tive a resposta adequada. Associei uma dose baixa de corticoide. Não tive total resposta. Muita tentativa, né? Muito. Eu melhorava um pouco e daqui um pouco as dores voltavam e se intensificavam e ficavam até piores do que eram antes. Assim. E atrapalhava o teu dia a dia, imagina. Demais, demais. Teve momentos em que eu mancava porque estava com uma articulação, né, da perna inflamada. Teve momentos que eu ficava com... Para mim colocar a mão em cima do teclado, eu tinha que pegar com a outra mão e colocar. Caramba. Porque o ombro estava inflamado. Isso com qual idade? 27, nossa, 28, né? E tem essa lado que ele migrava, ele se sentia no lugar e se depois sentia no outro. Exatamente. Tu tem um ataque numa articulação e aí, sem explicação, aquela articulação começa a melhorar e daqui um pouco a outra começa a inflamar. É uma doença mutilante, é bizarro, né? Aí que tá. Eu conheci a medicina que eu praticava, tu entende, Ferrari? Então, como é que o médico pratica a medicina dentro da UTI? Cara, o paciente está sedado na maior parte do tempo. Quando ele começa a falar, ele tá de alta. Então... Tu tem que adivinhar, assim, descobrir o que tá acontecendo. E tu é ativo e o paciente é passivo. Cara, isso é totalmente diferente do ter um paciente que diz o que tá sentindo, né? Totalmente diferente. E então, eu não tinha pensado por esse lado, né? O que eu esperava quando eu ia no reumatologista? Que ele me dissesse, cara, é isso, e aí ele me dava a medicação e eu ia lá fazer a medicação remédios. E eu esperava melhorar, entendeu? Eu tinha esperança de melhorar. E isso foi se agravando. Então, por um bom período da minha vida, quando eu estava com uma articulação lombar bastante inflamada, cara, minha mulher tinha que me ajudar a levantar da cama de manhã. Isso deve ter te preocupado absurdamente, porque tu não sabe o que é e tem um impacto absurdo na tua vida, tu fala, é uma coisa extremamente séria, sei lá. Tu sabe que, cara, eu não sei se me preocupava. Eu acho que não me preocupava. Eu ia ficar desesperado, sei lá, né? O que tá acontecendo comigo? Eu sou meio pragmático, isso é uma característica da minha personalidade, sabe? Então, assim, cara, aquilo que eu posso fazer alguma coisa a respeito, eu faço. Aquilo que não tenho o que eu fazer, tá resolvido também. Essa história é estoicismo puro. Então, naquele tempo eu nem conhecia o estoicismo, hoje eu conheço, mas isso era uma prática estoica minha automática, né? E aí, cara... Eu não pensava muito a respeito disso. Não pensava. Eu pensava, pô, tem uma doença crônica, autoimune, né? Deus queira que daqui a um tempo se descubra um tratamento mais efetivo e eu vou melhorar. E era isso, né? E aí, deu uma amenizada com os medicamentos? Sempre amenizava no início, mas depois voltava a piorar. E aí em 2018 nasceu o Benjamin, meu filho, né? Meu primeiro filho. E aí, cara, numa noite de setembro de 2018, o Benjamin tinha um mês de vida. A minha esposa estava com uma crise de dor nas costas, por um exercício físico lá e tal, um mau jeito, nada grave, mas ela estava com dificuldade de levantar. E aí, amamentando e toda aquela confusão, né, aquele cansaço pós-parto da mulher, assim, eu pensei, vou... O Benjamin começou a chorar de noite, eu pensei, vou buscar ele no berço para trazer para ela dar de mamar, para ela não precisar levantar. E aí, quando eu cheguei no berço para buscar o Benjamin, cara, eu não conseguia me abaixar para pegar meu filho no berço. Tinha dor no ombro, tinha dor nas costas, ele estava lá no fundo do berço chorando e eu não conseguia juntar meu filho no berço, sabe? E por mais que hoje, né, para alguma pessoa que talvez não tenha vivido isso pareça um exagero, foi a maior sensação de impotência que eu tive na minha vida, porque eu pensei, cara, se meu filho tiver jogado no chão, eu não vou conseguir juntar ele. Que tipo de pai que eu sou, sabe? Quando esse piá for sentar, eu não vou poder brincar com ele. Cara, eu me senti muito mal. Se fosse uma emergência, né? Exato. Imagina, né? Precisa sair daqui correndo. Tipo, que tipo de pai que eu sou, né? Eu não consigo dar assistência pro meu filho. E aí naquele momento eu senti esse impacto que tu talvez caiu a ficha. Julgava que eu deveria ter sentido antes. Talvez deveria. Caiu a ficha.
E aí, cara, foi uma noite horrível. Chorei muito, fiquei muito triste. E minha esposa dando mamar, consolando ele. Tinha 2 crianças pra cuidar agora. Mas naquele dia de noite ainda eu decidi, cara, amanhã eu vou fazer alguma coisa a respeito dessa doença. Eu vou curar essa doença, nem que seja a pau. Porrada. Entendeu? Beleza, fiquei com esse pensamento. No outro dia de manhã eu liguei pro reumato que cuida de mim e falei pra ele, cara, olha só, tô com dor ainda, né? Fiz 4 remédios e tal. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? E daí ele disse, cara, não tem muito o que fazer. Tu tá usando, né, tudo que a gente tem de moderno e disponível. E uma conversa meio que de médico para médico. Médico assim. para médico. Isso, né, tem honesta, outro nível, né? Assim. Honesta, né? Ele disse, cara, tu tá ali no teto terapêutico. A gente chama isso, né? Quando todas as medidas possíveis estão sendo implementadas. Mas aí no final da conversa ele falou uma coisa que mudou a minha vida. Talvez ele nem tenha se dado conta disso. Ele falou assim, William, o que eu me lembro é que, cara, tu tá ganhando peso, né? E uma das medicações que eu usava, que é o Cosentyx, é uma medicação que eu uso até hoje. Ela é subcutânea. Ela é de aplicação subcutânea. Ele disse, olha, tem trabalhos que mostram que essas medicações de aplicação subcutânea, quando a pessoa tem mais gordura, a gordura sequestra a medicação, então ela não é tão efetiva. Tenta dar uma emagrecida. E eu falei, pô, cara, isso é uma coisa que eu posso fazer, entendeu? Emagrecer, eu posso emagrecer. Aí eu cheguei no plantão de manhã e comecei a pesquisar dietas. Eu já ia falar, aposto que tu vai chegar no mesmo ponto que todos os outros médicos que a gente já entrevistou chegou. Certo? Onde é que eu bati quando eu comecei a pesquisar dietas? Blog do Souto. No blog do Souto. Ah, mesmo? Foi direto no Cara, Souto? que loucura isso, No né, blog cara? do Souto, cara. E aí, na época, o blog do Souto se magnético o chamava blog do Souto. Paleo Low Carb, uma coisa assim. Tracinho low carb, a estética era bem feia. Assim, era bem simples, Doutor assim. Souto, não fique chateado, mas ele sabe uma que era estética simples. primal. Era Uma minimalista, estética minimalista. Estoico. Aí a grande sacada, e por que foi tão importante eu ter parado no blog do Souto? Porque o intensivista é um cético por natureza, entendeu? Que na UTI não tem margem para erro. Então tu só faz aquilo que tem evidência que funciona. Tu não pode, com um paciente que tá com uma doença que mata em horas, ficar, né? Vamos brincar com isso, vou testar isso. Fazendo alquimia, entendeu? Não, tu vai fazer o que funciona, o que tem trabalho científico que mostra que funciona. Cara, por que não me interessava a ciência nutricional? Porque tudo achismo aqui e tal, não sei o que, não tem evidência, né? Mas no blog do Souto tinha. Então eu entrei lá, olha aqui, trabalhos científicos mostrando dieta, low carb e tal. E aí tinha um post dele falando sobre a redução dos processos inflamatórios com uma dieta isenta de glúten e tal, não sei o quê. Mas isso aqui faz muito sentido. Pois é, e o teu médico nunca fez nenhuma menção, nenhum link com alimentação? Porque eu já frequentei reumato, só fazendo um parênteses aqui, claro. Já retoma. Anos atrás, eu fiz assessoria para a Associação Catarinense de Reumatologia, Sociedade Catarinense de Reumatologia, isso, sociedade. E daí eu conheci muitos reumatologistas, fui em congressos e tal, fiz coberturas, e eu tive uma dor que demorou muito a ser solucionada na lombar, e daí eu fui procurar uma reumato. Não quero mentir para vocês, tá? Mas no máximo na segunda consulta, ela já quase me deu um diagnóstico de 90% de que eu tinha espondilite anquilosante. Eu achei aquilo meio tão irresponsável, assim, sabe? Já queria me atolar de remédio, isso e aquilo. E eu fugi, nunca mais apareci nela. Era a doutora... Eu nem lembro o nome pra ver a relevância dela. Mas o que me assusta é isso. E eu lembro que eu perguntei, tá? Será que não pode ter alguma ligação com trigo? Eu fiz mais alguns questionamentos porque eu já estava um pouco conectado. E ela não sabia me responder. Não tem muitos trabalhos sobre, mas tu pode tentar. Então, assim, gente, já tem há muito tempo evidência sobre isso, né, doutor William? Tem. Por que isso não chega Não é até... senso comum ainda, eu não sei porquê. Mas não é senso comum. Na faculdade de medicina a gente não aprende nada sobre nutrição, nada. Eu sou especialista em medicina interna também, que é a especialidade que trata das doenças clínicas. Não se fala muito sobre nutrição também. Na medicina intensiva se fala bastante sobre nutrição do doente crítico, que é uma coisa completamente diferente da nossa. Então, eu não sei porquê, mas, Davi, até chegar ao meu diagnóstico, né, eu dei uma resumida na jornada aqui para a gente não se estender demais e ficar só nessa questão pessoal. Mas eu passei por 4 reumatologistas e nunca nenhum deles falou sobre alimentação comigo. Mas eu atendo muitos pacientes com doença inflamatória intestinal que são acompanhados pelo gastro, e o gastro também não fala sobre alimentação.
É uma doença do intestino, né? Na verdade, eles só te perguntam assim, tu tem uma boa alimentação? Isso. Ponto. Mas o que é uma boa alimentação? Mas é engraçado esse lado da inflamação, né? Bom. Parece assim como a inflamação acontece pela mágica no corpo humano. Tipo assim, o corpo não tem mecanismo para se defender, aparece a inflamação como veio do céu, assim. E o intestino é a maior superfície de interação com o meio ambiente que o corpo tem, né? A gente pensa que é a pele, mas se a gente esticasse a superfície intestinal, dá mais ou menos o tamanho de uma quadra de tênis. Então, é na magnitude de 100 vezes, 1000 vezes maior que a nossa pele. Cara. Então, cara, aquilo é uma interação com o meio ambiente. Então, se tu ingere alimentos, moléculas, vírus, bactérias que são interpretados como uma ameaça pelo teu organismo, é óbvio que isso vai provocar inflamação. Porque parece a sensação que a inflamação ela acontece do acaso, assim, tipo alguma coisa, é um defeito do nosso corpo. A minha percepção, pelo que eu estou entendendo, a maior parte das inflamações de fato acontecem porque tu tem algum tipo de interação com alguma coisa, certo? Eu acho que a gente não tem o conhecimento para afirmar nenhum nem outro, né? A gente sabe que as doenças autoimunes, elas sofrem forte influência genética. Mas, normalmente, as doenças não são nem genéticas, nem exclusivas do ambiente, e sim a interação entre os dois. Então, tem uma frase do próprio Mark Sisson, que eu gosto muito, que é: a genética coloca a bala no revólver e o estilo de vida aperta o gatilho. Entende? Legal. Então eu acho que é sempre uma interação dos dois. E eu tinha um estilo de vida horroroso. Naquela época eu fazia 3 plantões por semana. O que eu comia no plantão? Cachorro quente, hambúrguer, pizza, algum lanche. Sem limite, assim, total. Quando eu não estava de plantão, era tão raro não estar de plantão naquela época, que eu comemorava. Com o que eu comemorava? Pizza. Cachorro quente, pizza. Entende? Eu bebia bem mais do que eu bebo agora. Eu era absolutamente sedentário, até porque naquele estado inflamatório, talvez eu conseguisse se eu me esforçasse, mas eu julgava que aquilo era uma desculpa boa para eu não praticar nenhum tipo de atividade física, então eu não praticava. Meu sono era o mais desregrado possível. Então, assim, eu tinha o estilo de vida 180 graus distante do estilo de vida que eu tenho hoje. E o que eu encontrei no blog do Souto foi, olha, né, essa medidas possivelmente vão te fazer emagrecer e vão te fazer reduzir. Carne não é inflamatório. Carne não é inflamatório. Nunca restringi Até carne hoje da minha falam alimentação. isso, né? É outra agenda, né? Outra agenda. É outra agenda. Mas aí, de setembro a dezembro, eu mantinha um registro de quantas medicações de resgate eu usava para dor. Porque além das medicações que eu usava contínua, eu tinha uma medicação de resgate. Resgate quer dizer o quê? Resgate é tipo assim, eu tô com crise de dor, então eu vou tomar aquela medicação. Eu usava de resgate em torno de 25 comprimidos por mês. Nossa, quase o mês inteiro em emergência. O mês inteiro eu usava o resgate também. De setembro a dezembro, baixou para 6 comprimidos por mês. Nossa, cara, isso é muito... Mas qual foi a mudança que tu fez na tua alimentação? Tenta exemplificar um pouco. A primeira mudança, Davi, foi implementar uma dieta paleo. Sem pensar muito no que era carboidrato, não era. Eu tirei grãos, arroz, milho, feijão, lentilha. Paleo que remete à era paleolítica, né? Exatamente. Conseguisse zerar ou tava só reduzindo? Zerei. Depois eu posso até comentar sobre isso, mas eu fiquei 2 anos sem consumir essas coisas. Linear, sem uma exceção. Então eu tirei grãos, tirei cereais, trigo, centeio, cevada, aveia. Eu tirei açúcar. Pelo menos aquele açúcar artificial, eu consumia o açúcar natural da fruta em uma fruta, não sucos. Comendo a fruta, Comendo a fruta. Tirei óleos vegetais, óleos de semente. Não são alimentos naturais, né? Desmistificando a gordura saturada não é a vilã, né? Como eu não entendia muito sobre dietas naquela época, eu não tinha estudado sobre isso, eu fiz formações sobre isso só depois, eu tomei o seguinte pressuposto. Se eu chego na natureza e eu consigo comer esse alimento, eu posso. Se eu chego na natureza e eu não consigo comer, eu não posso. Então, se tu mata um animal, tu consegue comer a carne? Consegue. Né? Se tu encontra uma fruta, tu consegue comer a fruta? Consegue. Um vegetal, consegue comer? Consegue. Uma oleaginosa? Consegue. Uma batata, um aipim? Até consegue, vai ser meio sofrido, mas consegue. Tem que passar pelo processo de cozimento, né? Exato. Agora, tem certos alimentos que têm que ser processados para serem consumidos. Exemplo, o trigo. Se for uma plantação de trigo, comer trigo, tu vai passar mal, tu vai ser hospitalizado. Sim. Então, esses alimentos eu excluí da minha rotina. Eu voltei para a alimentação natural humana. E só essa mudança, que nem foi muito drástica, ela já produziu um efeito que nenhum medicamento tinha produzido. Como é que tu fazia em plantões, por exemplo, para manter essa levava.
Levava um Marmita. bife, um ovo. Cara, eu tenho uma esposa que é uma esposa. Conseguisse chegar e fazer, digamos assim, não, eu vou com tudo e vou ver o que vai dar. Tem um suporte. Eu estudei aquele dia no plantão. Cara, eu dissequei o blog do Souto no que eu podia naquele plantão. O que não é fácil, né? O que não é fácil. Tinha anos de conteúdo ali, né? Cheguei e conversei com a minha esposa e disse, ó, eu tenho esperança nisso, faz sentido, eu tenho uma intuição que talvez funcione, eu vou tentar. E ela me disse, eu vou contigo, eu vou fazer acontecer. Então, como eu disse, a minha esposa foi absolutamente fundamental por isso, porque no momento que eu disse para ela, ó, isso pode fazer com que eu fique mais saudável, no momento que eu pensasse em abrir uma exceção, era ela que dizia, não, tu não vai. Tu vai fazer isso certo para ter resultado. Então, ela me deu todo o suporte necessário. Ela fazia a comida para eu levar para o plantão, ela tirou dos armários da nossa casa tudo que eu não podia, não tinha em casa. Ela comeu igual eu comi, mesmo não precisando. E aí, cara, a gente limpou. E a minha melhora de setembro a dezembro foi absurda. Claro. Digamos, a primeira semana já tivesse algum tipo de resposta do que estava acontecendo? Sim. O que tu percebeu, qual foi o primeiro sinal? Assim? Primeira semana eu percebi que minha rigidez matinal estava diminuindo. Então eu acordava mais molengo. Assim. O meu hábito intestinal regulou de uma maneira que nunca tinha regulado na vida. Assim. Eu acordava de manhã e ia no banheiro. Nunca tinha tido essa regularidade. Eu não era uma pessoa que tinha problema para ir no banheiro. Mas um dia era de tarde, um dia era de manhã, um dia era mais consistente, outro dia era mais mole e tal. Eu pensava, não, normal. É normal, todo mundo é assim. Daqui um pouco, cara, na primeira semana, tipo, parecia que eu tinha um relógio ali que, né, consistência sempre igual. Não sentia mais estufamento, não me sentia mal. De manhã sem rigidez, levantando sozinho e tudo mais. Então, assim, foi bem impactante a mudança da primeira semana. E eu acho que talvez essas coisas foram me fazendo acreditar persistir. Que valia... Porque eu percebo chegou a comunicar muito... o teu reumato que tu ia adotar isso? Sim. Eu comuniquei ele quando eu cheguei na consulta de revisão. Então isso já estava rolando há um bom tempo, assim. E ele não ficou ofendido de que tu ia seguir um urologista e não a ele? Não. Até porque eu não entrei em tantos detalhes assim. Mas ele não conhecia o Souto. Ele não deve ter orientado dieta também. Não. Eu falei pra ele, olha, segui tua orientação e emagreci. E aí melhorou, não importa os meios. Né? Tipo, e foi assim é até hoje, assim, né? Ele deve ter pensado que tu tava comendo queijo Minas e pão integral de manhã, Isso, né? Eu falei, ó, emagreci, tô me cuidando e tal, não sei o quê. Quando eu fui consultar com ele, só para que vocês tenham uma ideia, quando eu liguei para ele era setembro, né? Benjamin tinha um mês. Eu consultei pela primeira vez com ele em março, que foi 5 meses depois da minha mudança de alimentação. Quando eu consultei com ele de novo, eu tava 10 quilos abaixo. E, cara, eu sou um cara pequeno, eu tenho 1,68 m, né? Eu nem era muito acima do peso, eu pesava 78 quilos na época. Mas eu tinha baixado 10 quilos, eu já tava meio por conta parando um dos remédios. E até nessa consulta com ele, ele disse, não, vamos tentar parar esse. Fato é que, ao longo de um ano, eu fui de 4 medicamentos contínuos e um de resgate para 1 medicamento contínuo no quarto da dose que eu utilizava. É o que eu utilizo até hoje. À medida que isso ia acontecendo comigo, isso começou a me causar uma crise existencial dentro da UTI. Porque eu pensava, meu Deus, cara, olha essa galera aqui. Eu podia ter feito isso. Entra doente, sai um pouco menos doente, volta para a selva e ninguém ajuda eles, entende? Depois que o paciente sai do hospital e que os médicos deixam de ser ativos, ele não sabe como ser ativo pela saúde dele. Então, a maior parte das pessoas vai lá e se comporta como a sociedade se comporta. E, claramente, o comportamento da sociedade está errado, porque a gente tem um boom de doenças autoimunes, um boom de doenças metabólicas. Mas eu preciso mandar essa mensagem para essa galera. E eu preciso retribuir o universo da oportunidade que o universo me deu, sendo bem estoico, então, de novo. E aí eu pensei, cara, vou para a rede social. Não estavas na rede social? Não tinha. Não tinha conta nem no Facebook, nem no Instagram. Acho que cabe tu falar um pouco sobre o perfil dos pacientes que chegavam para ti na UTI, que tinha um ponto meio que em comum entre todo mundo ali, né? Sim. Que isso é muito interessante, que as pessoas não desconhecem, né? Sim. Acham que na UTI a maioria dos pacientes que chegam é atropelamento, mas tinha um fator em comum que quase todos os quadros das doenças que eles apresentavam, que era agravante para aqueles quadros, né? Quando eu melhorei, uma das coisas que eu me dei conta que talvez estava agravando a minha doença era um desequilíbrio metabólico, do qual eu tenho um fator genético importante que contribui.
que é a resistência insulínica, né? Então, a dieta paleo, low carb, cetogênica, todas elas abordam de forma bem específica a resistência insulínica. A gente pode falar mais sobre isso, mas eu acho que vocês já trabalharam esse conceito bastante aqui no podcast. E eu nunca tinha me dado conta, né? Mas sempre que um paciente interna na UTI, a gente, para controle interno, faz uma lista de problemas do paciente, porque o paciente não fala, então a gente vai lá, conversa com o familiar, pega a história dele e os diagnósticos que ele tinha antes de internar na UTI. E uma coisa que sempre chamou a atenção minha e dos meus colegas durante a formação era que os pacientes muito comumente apresentavam pelo menos um dos três, mas na maioria das vezes os três seguintes diagnósticos: sobrepeso, hipertensão, diabetes. Internou por infarto, sobrepeso, hipertensão, diabetes prévios. Internou por AVC, sobrepeso, hipertensão, diabetes prévios. Então, nos chamava a atenção esses três diagnósticos e a gente chamava esse combo de tríade da morte, né? Uhum. Então, quando o paciente tinha tríade da morte, era questão de tempo, algum evento ia acontecer com esse paciente. Mas eu nunca fiz a conexão entre os três, né? E isso era tão comum que a gente tinha um modelo para fazer a admissão dos pacientes, e nesse modelo, né, de texto, já tinha os três diagnósticos. Era mais fácil a gente só apagar aquele que o paciente não tinha do que botar os três, entende? De tão comum. E quando eu me mudei para Santa Cruz, eu fui trabalhar numa UTI oncológica. E aí eu peguei um perfil de pacientes diferentes. Então, esses três diagnósticos na UTI geral, que eu trabalhei antes, não era uma coisa que chamava tanta atenção, porque todo mundo sabe que um paciente com hipertensão tem maior risco de infarto, paciente com sobrepeso tem maior risco de infarto, paciente com diabetes tem maior risco de infarto. Mas quando eu fui trabalhar na UTI oncológica e eu ia fazer a admissão dos pacientes que internaram porque fizeram uma cirurgia para remover um tumor no pulmão, um tumor no fígado, lá estava hipertensão, sobrepeso e diabetes. Essa conexão eu não sabia que existia, entende? Então isso começou a me chamar a atenção. E só bem mais tarde na minha vida é que eu fui aprender a fundo. Hipertensão, sobrepeso e diabetes são manifestações, assim como inflamação pode ser, de resistência insulínica. Resistência insulínica é talvez a raiz sobre a qual se constroem esses diagnósticos de hipertensão, sobrepeso e diabetes. Inclusive câncer. Inclusive câncer. Inclusive câncer. Não é polêmico, é consolidado, mas as pessoas parecem não se dar conta. Mas muitos médicos relutam. A gente tem evidência científica robusta de que resistência insulínica, por exemplo, aumenta o risco de câncer de cólon, de câncer de mama. A gente tem evidência científica que mulheres com câncer de mama que têm resistência insulínica respondem pior ao tratamento. É abundante a evidência. E isso ficou mais chamativo ainda quando, durante a pandemia, a gente começou a perceber que quando a gente preencheu os atestados de óbito dos pacientes que faleciam por Covid, a gente também tem que botar os diagnósticos prévios do paciente num atestado de óbito para controle do Ministério da Saúde. E quais eram os diagnósticos que os pacientes tinham? Hipertensão, sobrepeso, diabetes. Então existia um claro compêndio de doenças. O Covid foi a cereja do bolo do que aquele cara já pegou uma pessoa debilitada, né? Todo mundo trilhava o mesmo caminho, só mudava o diagnóstico final, entende, Jimmy? Sim. Então, o cara que teve o AVC, o cara que teve um infarto, o cara que morreu de Covid, o cara que teve um câncer, todos eles tiveram o mesmo desequilíbrio lá no início. É engraçado, porque olhando por esse lado, a causa da morte é muito anterior, né? Ela vem sendo construída. Claro. O evento é agudo, mas a doença não. Isso, é só o AVC, o infarto, o Covid é só o peteleco. Mas o que aparece no atestado de óbito é só o quê? O último evento. E as pessoas têm a falsa impressão de que um infarto ou que um AVC são eventos agudos. Eles até podem ser um evento agudo, mas eles são pavimentados sobre um desequilíbrio metabólico. Então a gente está vivendo uma pandemia de resistência insulínica, uma pandemia de hipertensão. Essa é a pandemia real, né? Essa é a maior pandemia que já existiu. Existe um trabalho que eu cito muito, que é um estudo de prevalência feito entre 2009 e 2016 nos Estados Unidos, que buscou sinais de resistência insulínica numa amostra populacional americana. E a prevalência de resistência insulínica naquela amostra era de 80%. 8 em cada 10 americanos com sinais de resistência insulínica, que pode se manifestar nas pessoas de maneiras diferentes. A resistência insulínica é uma doença de estilo de vida. Sim. Ou seja, se a pessoa não mudar o estilo de vida, não existe uma medicação que vá resolver a resistência insulínica para ela.
E foi quando eu cheguei nessa conclusão que eu pensei, meu Deus do céu, eu tô aqui secando gelo e eu preciso fazer alguma coisa a respeito da resistência insulínica. Foi quando eu resolvi fazer uma pós-graduação em nutrologia, foi quando eu resolvi fazer um coach para orientar melhor meus pacientes sobre transformação em termos de estilo de vida e saúde. Foi a partir dessa conclusão que o Davi pensou aí, porque viu a minha apresentação no Brasil Low Carb, eu acho, onde eu falei sobre isso, que eu me dei conta, eu nunca vou ser um médico completo se eu não contemplar isso. Quando o paciente estava lá na UTI, sedado e tal, e ele acordava e vocês iam dar alta para ele, qual alimentação era dada para ele? Pãozinho, suco de laranja. Cara, a alimentação padrão de um paciente internado em qualquer hospital, do Sírio-Libanês ao hospital, sei lá, da Bimboca que tu possa talvez imaginar. com exceção ao SOS Cardio aqui em Florianópolis, né? Ah, pode ser, porque a equipe ali é forte. Quando você está internado, também tem um processo de alimentação intravenosa, coisa parecida, né? Tem, quando o paciente está na UTI, ele recebe em algumas situações, para algumas doenças, né, uma terapia nutricional parenteral, que é feita na veia. Mas aí é um cálculo muito específico e ali não existe margem para a gente aplicar uma dieta low carb ou cetogênica. É um contexto completamente diferente. Isso é um ponto, né? O paciente, quando está no UTI, ele está se alimentando, ele precisa continuar comendo, né? Entre aspas. Isso. Mas é um soro, é um... Mas no momento que o paciente começar a mastigar de novo, ele vai ganhar um pão, ele vai ganhar um iogurte, uma bolacha cracker, né? E talvez até um açúcar mascavo para colocar no café com leite. Achando que tá arrasando por não ser açúcar branco. Certeza absoluta. Tu passou por uma necessidade pessoal que te fez buscar informação e que te causou esse despertar. Todos os médicos precisam passar por uma experiências pessoais tão fortes assim para acontecer esse despertar, furar a bolha e buscar novas alternativas à medicina tradicional, porque o médico meio que tem que, depois que ele se depara com essas informações, ele tem que dar um passo atrás e até reconhecer falhas e até assumir que estava errado durante um bom tempo, né, William? Sim, nós médicos temos um ego inflado. Isso não é só culpa nossa, né? As pessoas inflam o ego, né, do estudante de medicina. É o principal estudante da universidade, é o cara que estudou mais, passou no vestibular mais concorrido, ele é muito inteligente. E a gente aprende na academia os conceitos tradicionais e esses cuidados de estilo de vida estão longe dos cuidados tradicionais. Tanto é que são vistos pela maioria dos médicos como picaretagem, como medicina alternativa, né? E não tem nada disso, né? Na verdade, a medicina mais básica de todas é cuidar da própria saúde, é assumir essa responsabilidade. Engraçado que Hipócrates falava, né, que é da alimentação como sendo... Que o alimento seja o teu remédio. E é o juramento que é feito pelo médico, né? Se tu for me perguntar, tu acha que todo médico precisa ter passado por uma experiência pessoal para ele abrir os olhos para que ele talvez estivesse errado? Eu julgo que não. Mas eu não conheço nenhum que não tenha passado por uma experiência pessoal. E eu sei que muitos colegas meus, no momento que eu comecei a me desviar daquilo que tradicionalmente por muito tempo até eu preguei, eles diziam, meu Deus, o que o William tá fazendo, entendeu? O cara é intensivista, por que ele tá... Tu foi alvo de olhares tortos? Perdeu amizades? Diretamente eu nunca fui criticado. Te tiraram do grupo do WhatsApp? Ninguém nunca diretamente disse, pô, meu, o que tu tá fazendo, né? A gente sabe que isso acontece de forma indireta, assim, mas ninguém me disse, ninguém teve a coragem de me dizer, olha, William, eu não concordo com o que tu tá fazendo. É que o Dr. William é muito polido, né? Muito educado, simpático. Ele é... Difícil ter inimigo, né? É diferente do Dr. Ciro Campos, que já veio aqui, que puxa a briga um pouco mais ferrenha, né? Briga com brócolis. Nunca bateu uma notificação do CRM lá. Nunca. Não, mas é que existe uma coisa que eu sou contra, que é o seguinte, essa falsa dicotomia de tipo assim, ou é a medicina de estilo de vida, ou é a medicina tradicional. 80. Nós contra eles, né? Isso cria uma confusão na cabeça dos pacientes também. Com frequência eu atendo pacientes que eles, doutor, eu vim aqui pra gente mudar o estilo de vida pra mim tirar a medicação. Não, o objetivo do paciente tem que ser ficar bem. Se ele puder ficar bem sem medicação, melhor. Se ele puder ficar bem com estilo de vida e medicação, ainda é melhor do que ficar mal. Diminuir medicação já é um avanço? Exato. Como então, você foi diminuindo? Como eu diminui. Então, essa falsa dicotomia eu acho perigosa. Por isso que eu não acho que a gente tenha que se atacar dentro da medicina.
eu concordo contigo que nós médicos precisamos ser mais humildes e admitir que a gente erra. A gente vive num pânico de que a gente não pode estar errado, porque senão nós seremos processados, ou senão o paciente vai sofrer alguma coisa muito grave. Então, eu acho que a gente vai introjetando essa falsa ideia de que nós somos perfeitos. Né? E a gente tem que entender que a gente está num tempo onde a informação está acessível para todo mundo, e tudo muda com uma certa velocidade, e assim mitos vão sendo quebrados também, né, William? O Dr. Peter Attia, que é um cara que eu admiro muito, um médico americano, ele fala que existiram 3 grandes fases na medicina. A primeira fase da medicina era uma fase onde a medicina era xamânica. Não tinha muito experimento, então não se sabia exatamente o que funcionava. Então, quase intuitiva. E tu fazia, intuitiva, medidas de suporte. O cara tava lá febril, tu botava uma compressinha e tal, e tu aumentava um pouco as chances do cara sobreviver. E aí, com a Revolução Francesa e com o avanço do empiricismo, a gente começou a desenvolver experimentos científicos e saber o que tinha maior probabilidade de funcionar. E aí os médicos, né, o doutor, né, o cara que detém o conhecimento, douto senhor, o senhor que tem conhecimento, ele ia lá e ele estudava aquilo e ele aplicava aquele conhecimento em uma população que não tinha o recurso educacional de entender o que aquilo significava. Isso é a medicina 2.0. Agora não é assim, cara. A informação tá ali. Então, o papel do médico 3.0 é ele pegar a informação e conectar a informação com o paciente. Fazer uma curadoria da informação com o paciente, entende? Então, essa interação ela é muito importante, mas ela fere um pouco o ego do médico, porque daí o paciente participa demais na decisão. Então, o médico perde um pouco a sua autonomia, a sua autoridade. Então, são coisas que a gente precisa trabalhar. Eu, com frequência, me pego ainda tendo pensamentos motivados pelo meu ego. Do tipo, um paciente chega para mim e diz assim, bah, doutor, mas esse recurso aqui não era interessante para mim? E a minha reação inicial é dizer, não. Não é você quem sabe. Não foi, não, né? Eu que tenho que pensar nisso. Mas daqui um pouco, na consulta mesmo, eu começo a pensar e talvez ele tenha razão. E aí eu falo para ele, sabe que eu tive uma ideia, tu poderia usar tal coisa aqui. Então é um exercício que eu ainda tenho que fazer e eu me considero um médico humilde. Meus amigos me chamam, tem vários amigos meus que me chamam de médico, né? Porque eu adoro pesquisar sobre assuntos. Eu já dou diagnóstico, mas eles obviamente precisam de ir no médico para conseguir a receita. Eu falo assim, ó, eu te prescreveria isso e isso e isso. Depois tu me diz o que ele te disse. Sério, não tô brincando. Já aconteceu umas 3 vezes. Assim, Davi, ele passou exatamente o que tu falou. Inclusive psiquiatra, tá? Sugere para ele para te tomar quetiapina. A pessoa voltava de lá, Davi, ele falou que quetiapina era perfeito pro meu caso. E cara, uma coisa que mudou a minha vida e que eu acredito que é capaz de mudar a vida de qualquer paciente com qualquer doença é que no dia X de setembro de 2018 eu digo, cara, não é mais responsabilidade do meu médico a minha doença. É minha responsabilidade. Eu vou dar um jeito, eu vou pesquisar isso até onde tiver que pesquisar, eu vou comer pó do solo lunar se precisar, eu vou fazer o que for necessário para melhorar. E, cara, ninguém é tão interessado na nossa saúde quanto a gente mesmo. Total. Então, o cara que se obstina com a saúde dele, ele pode cometer alguns erros, mas ele vai, sem sombra de dúvida, avançar. Sem sombra de dúvida. Então, assim, no momento que o cara diz, não, chega, agora eu vou dominar isso, eu vou aprender, eu vou me informar, se o meu médico não é um cara que gosta de ensinar, eu vou em outro médico, eu vou comprar curso no YouTube, eu vou fazer alguma coisa. O cara vai acabar construindo. Eu achei legal esse insight porque na realidade é uma transferência da responsabilidade, né? A gente terceiriza para o médico a responsabilidade de cuidar de você mesmo. E no final das contas, a única forma de você desenvolver uma saúde é você buscar a saúde de volta para você, através da responsabilidade. Mas eu acho que isso tem a imposição da autoridade, né? Como o médico é uma autoridade, é engraçado que as pessoas não têm autorresponsabilidade com elas. Mas ele ainda está prestando serviço para a tua saúde. Exato, só que assim, a pessoa faz lá um procedimento. Se o médico falar que a pessoa tem que ficar em repouso ou tem que correr uma maratona, a pessoa vai fazer cegamente o que o médico falou. Eu tenho um monte de pessoas que agem dessa maneira. Por isso é tão importante que o médico seja um incentivador da saúde, tu entende? Sim. Porque se o médico disser, não faz diferença o que tu vai comer, tu pensa, uma preocupação a menos para mim, não preciso pensar no que eu vou comer. Então, eu percebi o quão incompleto eu era como médico no momento que eu removi a ameaça de morte do paciente e, volta lá.
Cara, ele vai cair no mesmo Daqui buraco. um ano tu volta de novo aí. Ele vai cair no Nos vemos ano que vem. mesmo Nos buraco. vemos ano que vem. Vamos passar um pouquinho rapidamente sobre o assunto da resistência insulínica. Eu tinha comentado sobre o fato que cerca de 85% dos americanos têm essa resistência insulínica. É uma doença que a maior parte das pessoas nem percebe que tem, né? Tipo, uma coisa que acumula, que os sinais acontecem no futuro com diabetes, É com uma com doença? gordura. É uma doença, eu acredito que seja uma doença, né? É um desequilíbrio hormonal, um desequilíbrio metabólico, relacionado por à que que metabolização do carboidrato. Por que chama resistência à insulina? O que tem a ver com a insulina nesse processo? O nosso corpo precisa de energia 24 horas por dia. A gente não tem como comer 24 horas por dia, então a gente tem estoques de energia que são gerenciados por um sistema chamado metabolismo. E a insulina é um hormônio que é o gerente do metabolismo. Tá? Então, a gente tem basicamente duas fontes de energia na nossa alimentação. O carboidrato, que pelo processo de digestão é convertido majoritariamente em glicose. Seria a glicose um combustível, né? O carboidrato seria o petróleo, a glicose é a gasolina. Né? Sim, é o refinado, o petróleo refinado. Exatamente. Isso estava na tua palestra, é muito boa essa palestra. E a Legal, né? gente tem um outro combustível que é a gordura. Né? E a gente tem uma molécula representativa da energia da gordura também, que é o triglicerídeo. Então, a cana-de-açúcar é a gordura e o triglicerídeo é o etanol. Né? Então, os combustíveis seriam esses dois. E o nosso corpo é flex. A gente funciona com os dois combustíveis. Mas a nossa capacidade de armazenamento de glicose é muito pequena, cerca de 2.000 calorias. E a nossa capacidade de armazenamento de gordura é muito grande, cerca de 70.000 calorias no indivíduo magro, e é expansível, tanto é que a gente engorda. Cabe à insulina, que é o gerente dessa operação, fazer com que quando existe carboidrato no sistema, a gente priorize o uso do carboidrato como combustível principal e guarde a gordura para depois. Porque se a gente não utilizar o carboidrato, a gente não queimar a glicose vai ficar na circulação, não tem onde guardar ela. E aí a nossa glicemia sanguínea se eleva e a gente tem alterações na viscosidade sanguínea que levam ao entupimento de veias e artérias. Então, toda vez que a gente ingere carboidrato e a gente absorve glicose, né, o produto da digestão do carboidrato, a insulina comanda o nosso corpo. Músculos, funcionem com glicose. Fígado, para de liberar a glicose que tu tem guardada aí, guarda para depois. Gordura, guarda a gordura para depois. Né? Então, esses são os comandos que a insulina dá. Porque é mais fácil consumir aquilo que está chegando agora. Não, puramente porque a gente não tem onde guardar a glicose. Né? Pode estar chegando gordura na mesma hora, mas o corpo vai guardar a gordura para depois e consumir a glicose naquele momento, porque senão a glicose vai ficar no sangue. É uma ação desesperada do corpo de fazer o consumo daquela glicose. Dar vazão ao que está chegando. De dar vazão ao que está chegando. Porque em toda a nossa circulação, cerca de 5 litros de sangue aí, a gente tem 4 gramas de açúcar numa glicemia normal. Cara, isso é uma colher de chá. Quando a gente toma uma Coca-Cola 600, a gente tem ali dentro 16 colheres de açúcar. Então a gente tem 16 vezes toda a nossa glicose circulante dentro de uma Coca-Cola 600. Então isso gera um desespero do nosso organismo em lidar com a glicose. E como esse desespero acontece? Elevando muito a insulina, porque quando a insulina sobe muito, aí ela dá comandos de emergência. O fígado começa a converter glicose em gordura para poder guardar, por exemplo. Esse é um comando de emergência. Esse comando de emergência pode acabar gerando gordura dentro do fígado. E 600 ml de suco de laranja não seria muito diferente, né? 600 ml de suco de uva integral natural tem mais açúcar dentro do que a Coca-Cola. E ele impacta todo o corpo, né? Ele tem resposta para o músculo, tem resposta para o cérebro. É sistêmico. Todo o corpo passa a pegar aquela glicose de forma desesperada. Então, quando tu tem uma dieta muito rica em carboidrato, tu vai ter muita oferta de glicose. E tu vai ter a insulina subindo com muita frequência para conter essa elevação da glicemia. E com isso, os tecidos começam a ficar insensíveis à insulina. Insensível porque ela está ficando saturada? É, porque ela está se elevando com muita frequência. Então, o tecido começa a responder menos a ela. Né? Isso a gente chama de resistência insulínica. Até porque, quando tu tem uma dieta muito rica em carboidrato, o músculo começa a dizer para a insulina, eu não tenho mais onde guardar a glicose. Não cabe mais aqui dentro, entende? Faz outra coisa com ela. Aí a insulina sobe mais para avisar para o fígado guardar. Aí o fígado diz, insulina, eu não tenho mais onde guardar a glicose. Aí a insulina sobe mais para avisar para o fígado, tá, fígado? Então converte ela em gordura para nós guardar na gordura.
Então, a insulina vai atuando em faixas. E à medida que a gente vai enchendo o sistema de carboidrato, a insulina tem que subir mais. E toda essa subida de insulina não tem resposta no corpo, né? Não tens uma indicação no teu corpo que está subindo, né? O sintoma clínico, o sinal clínico mais comum do desenvolvimento da resistência insulínica é o ganho de peso. Sim, mas a resposta, por exemplo, que você está progressivamente aumentando a quantidade de necessidade de insulina, ela não fica tão evidente fora a reserva depois, ao longo do tempo. Não fica. É silencioso. E esse processo ele vai acontecendo, só que à medida que a necessidade de insulina vai aumentando no nosso organismo, nós temos um órgão chamado pâncreas que produz essa insulina, que ele não foi feito para atender essa demanda. Então, a gente tem um índice ali que a gente faz, que se chama o ROMA-IR, a gente brinca que ele dá mais ou menos a estimativa de quantas vezes acima da sua capacidade o pâncreas está trabalhando. E muitas vezes a gente pega pacientes com ROMA-IR de 10, 12, ou seja, o pâncreas está trabalhando 10, 12 vezes mais do que a sua capacidade. O que vai acontecer, Ferrari? O pâncreas vai envelhecer mais rápido do que o restante do corpo. E aí lá pelos 45, 50, 60 anos, o pâncreas vai começar a parar de funcionar, parar de produzir insulina, e aí a doença diabetes se instala, entendeu? Muitas vezes 20, 30 anos depois da resistência insulínica ter começado. Esse 10 vezes, tinha falado do ROMA-IR, né, que é uma indicação, ela é o limite do pâncreas? O pâncreas consegue subir mais do que isso? Isso é bem individual de pessoa para pessoa, né? Mas se a gente tem um ROMA-IR de 2, o pâncreas já está trabalhando mais do que deveria. Mas 3. É que eu imagino que deve chegar um ponto que o pâncreas entra em desespero e para de funcionar. E é só nesse momento, Ferrari, nesse momento que o pâncreas chegou no seu limite, que a glicose começa a se alterar. Que eles chamam de diabetes, de fato. A gente chama até de pré-diabetes, às vezes, né? Quando a glicose começa a se alterar. Só que, cara, aí, quando tu olha para um paciente pré-diabético, ele já tem ali 10, 15 anos de desequilíbrio metabólico acontecendo. E o que está acontecendo durante todo esse período de tempo? Essa elevação constante de insulina bloqueia a metabolização de gordura. Então, esse cara está só guardando gordura. Ganhando peso, provavelmente. Né? E esse é o motivo também do aumento da incidência de câncer no pâncreas? Se eu não me engano, estava em 4º lugar, o Dr. Carlos falou uma vez sobre isso. Existem diversos trabalhos que indicam que a resistência insulínica é um fator de risco importante para câncer de pâncreas. Eu diria que não é um conhecimento tão consolidado quanto o fato da resistência insulínica ser fator de risco para câncer de cólon e de mama, mas existem indícios que apontam nesse sentido. Tu pode me perguntar, tá, mas por que o sistema falha dessa maneira, né, Ferrari? E eu acho que esse é um dado importante para a gente falar. Porque nós não fomos projetados para o consumo de carboidrato que existe na sociedade hoje. Então, eu fico ofendido quando as pessoas dizem que eu sou low carb. Porque eu sou normal carb. Boa. Porque as pessoas que são radicais. Quando a gente vai analisar, e existe um trabalho que fez essa análise, pessoas que foi são publicado em 2004, quando a gente vai analisar a história do Homo sapiens sapiens, então nós, né? Nossa espécie. Exatamente iguais a nós, na superfície da Terra, estavam os homens 200 mil anos atrás. Então nós temos a mesma configuração na máquina desde 200 mil anos. Se a gente for analisar a dieta humana, ela contava com cerca de 20% das suas calorias vindo de carboidrato durante toda a história da humanidade até 14 mil anos atrás com o advento da agricultura. E aí a gente foi de 20% das calorias vindo de carboidrato a 70% das calorias vindo de carboidrato. Então esse sistema da insulina, ele ficou muito sobrecarregado. Se tu trocar em 50% a octanagem do combustível do teu carro, ele não sai do posto de gasolina. Mas é louco isso, É o poder do corpo, né? Ele consegue aguentar 10, 15 anos, às vezes, com uma coisa desregulada. É o poder de contenção de danos. Eu queria até chamar a atenção sobre esse ponto. Se você não tivesse uma sinalização pela inflamação que teve na articulação, você poderia ter passado os 10, 15 anos nessa situação até fabricar as doenças que a gente estava falando aqui, sem certo? sombra de dúvida. Eu fico imaginando que, na realidade, fica sendo um aviso mais cedo, teoricamente, que você está trabalhando fora do teu ponto de trabalho ideal. É verdade? Essa genética que eu tenho, que predispõe à resistência insulínica, vem da parte do meu pai. A minha avó faleceu com Alzheimer, que é outra doença relacionada à resistência insulínica. Diabetes tipo 3. De um AVC. O meu pai, resistência insulínica, alteração de triglicerídeos, de glicose, teve um câncer de rim. Né? Graças a Deus, diagnóstico precoce, tratamento, tá tudo certo. Isso vinha acontecendo na minha família, mas o evento vinha sendo diferente de pessoa para pessoa. Eu acredito que eu tenha prevenido algum evento
com essa minha mudança de comportamento. Mas aí que está a grande dificuldade das pessoas mudarem os seus hábitos. É muito difícil a gente enxergar aquilo que a gente preveniu. Que depois de, digamos, 5 ou 10 anos, você começa a engordar e começa a ter problemas no corpo, mas não chega a prejudicar a vida da pessoa, de certa forma. Tu consegue tocar durante um tempo mesmo com uma esteatose hepática. E a gente normaliza isso, né? É normal ganhar um pouco de peso com a idade. Mas é só um pouquinho, tá tudo certo. Com frequência os pacientes, né? É esteatose grau 1, o médico disse que é normal. Loucura. Né? Então, essas situações são muito frequentes, muito comuns. E nada disso é normal. A gente foi feito para viver uma saúde exuberante. A gente foi feito para caçar até morrer, né, cara? Correr atrás de um bicho, carregar o bicho de volta até a caverna. E será que a gente vai precisar sempre ter uma crise pra gente chegar e adaptar a nossa vida? Eu acho que é a mesma pergunta que o Davi fez, cara. Eu mudei a minha concepção porque eu tive. Eu sei que o Souto teve, eu sei que o Neto teve, eu sei que o Ciro teve, eu sei que todo mundo com quem eu convivo que abriu a cabeça, eu acho que passou por uma situação pessoal. Para te adotar uma postura mais radical como ele, de ficar 2 anos sem nem brincar com um grão de feijão, enfim, tem que ter um evento mais extremo. Eu fico imaginando adolescente, imagina eu chegar para o adolescente. Vou fazer uma comparação aqui. Eu tive acesso a essas informações todas, mas eu não adotei uma postura tão radical e estou flertando direto com coisas que não caberiam mais na minha alimentação, porque eu não tive um evento extremo, né? Não pensaste uma crise. Não assustou tanto, né? Mas eu queria aproveitar que a gente estava falando de insulina e tal, pico de glicose, e eu trouxe 2 pontos aqui que são bem curiosos. Tu mencionou uma vez que teu maior pico de glicose foi comendo macarrão e não comendo um bolo, um pedaço de doce, né? E todo mundo acha que comendo um doce tu eleva muito mais do que comendo um prato de macarrão. Eu faço esse experimento com frequência, né? E eu encorajo muitos pacientes a fazerem também. Qual o nome daquele negocinho? Que existe um dispositivo da Abbott chamado Libre. É o Libre. Que é um dispositivo que mede a glicose de minuto em minuto. E ele pode ser sincronizado com o celular e aí tu vai ver as curvas de glicemia de acordo com a resposta aos alimentos que tu ingere. E é revelador. E é incontestável, entende? Tu tá vendo a resposta em ti. Então, essa consciência é muito importante para os pacientes. Mas uma das vezes que eu fiz esse teste, eu decidi compartilhar nos stories. Esse sensor ele dura 14 dias. Então, eu decidi compartilhar no Instagram. 14 dias de alimentação low carb. Legal, né? E 14 dias de uma alimentação convencional. Nada forçado. Uma alimentação convencional. 7 dias de cada. Nos 7 dias de dieta low carb, eu ainda fiz uma provocação. Teve um dia que eu fiz um jejum de 24 horas e saí pedalar depois de 24 horas em jejum, né? Com as apostas contra mim, né? De que eu não ia conseguir finalizar o pedal. Deu tudo certo. Mas, e aí no período de alimentação convencional, num dos dias eu fiz o seguinte, eu ingeri um prato vegetariano, agora o cancelamento vem. Então, eu ingeri um prato com menos proteína, né? Eu peguei um yakisoba, feito com shoyu, que tem açúcar, feito com macarrão e sem carne. E essa foi a maior glicemia que eu medi na minha vida. Minha glicose foi a 220. Ou seja, uma dieta vegetariana te levou a 220 de glicose. Não que toda dieta vegetariana vá fazer isso. Tô tentando te levar pro corte. Esse prato em específico privilegiava carboidrato, né? Exatamente. E uma dieta vegetariana, e principalmente uma dieta vegana, é uma dieta que privilegia carboidrato. Né? Não é uma dieta natural da nossa espécie. Pode usar isso no daqui corte. A pouco a gente já vai entrar nessa daí. Que essa é boa. Mas o fato é que, o que acontece? O açúcar que a gente consome, a sacarose, ele é 50% glicose, ou seja, vai virar glicose no sangue, 50% frutose. A frutose ela não é medida no sangue da mesma forma que a glicose. Quando a gente come frutose, a gente aumenta a nossa frutosemia, que é algo que a gente nem dosa. E a frutose é um açúcar especialmente perigoso para o fígado, por exemplo. Nenhum médico pede esse exame, né? Não, nenhum exame é incomum. Então, e quando a gente consome farinha de trigo é 100% glicose. Então, existe um índice que faz menção à velocidade com que um alimento altera a glicemia. E até pouco tempo atrás, a referência era o açúcar. A sacarose era o 100. E aí, quando se fez o índice glicêmico do trigo, ele passou da glicose. Então, a gente teve que reajustar a equação do índice glicêmico. Então, farinha de trigo é muito mais prejudicial para a glicemia sanguínea
do que o próprio açúcar. E a maioria dos diabéticos acha que cortando o açúcar vai resolver todos os problemas. E macarrão é comida de verdade. Né? Eu fiz uma brincadeira também, faz um mês atrás, mais ou menos, eu botei um CGM, um medidorzinho no braço para verificar o que fazia impacto. O Jimmy tá falando aqui da coxinha, comi uma coxinha grandona, assim, foi lá em cima também. Frango catupiry. E também eu achei engraçado, barriga vazia, peguei 2 rodelas de abacaxi e fui comer, nossa, foi lá em cima também, assim, muito açúcar, rápido, né? Porque ele foi muito rápido e depois desceu muito rápido também. Eu achei engraçado como é engraçado os ciclos. Os ciclos, né? Porque na realidade, se eu botei o abacaxi sem nenhum tipo de acompanhamento, ele foi absorvido muito rápido, e aí teve um desespero do corpo para botar insulina, para botar para baixo o mais rápido possível, né? Então, o engraçado é que ela foi um pico e uma descida rápida. A gente chama isso de hipoglicemia reativa, é super comum. O corpo entra naquele desespero para lidar com aquela glicose que subiu, e aí ele produz insulina demais, e aí a glicose chega a cair demais. Isso é muito comum em quem tem resistência insulínica. E aí o que essa pessoa vai ter? 2 a 3 horas depois que ela comeu uma refeição cheia de carboidrato, ela vai fazer uma hipoglicemia. Aí ou ela vai ter letargia, ou ela vai ter um impulso de comer de novo. E aí ela vai comer de novo o quê? Um snack. O que é snack na maioria das vezes? Um carboidrato. Aí ela vai fazer outro pico, e outro pico, e outro pico. Então tem pessoas que são círculo vicioso. Tem pessoas que são reféns do carboidrato hoje e não sabem disso. Outra coisa que eu achei curioso é que, olhando a minha curva, as refeições da noite provocam muito mais impacto na glicemia do que as refeições do café da manhã e do almoço. Eu achei engraçado como parece que o nosso corpo é menos eficiente à noite no processo de processamento de comida. Não sei se tivesse mesmo impacto no teu gráfico. E existem hormônios que a gente produz de forma cíclica, que talvez tenham um impacto no metabolismo, né? Cortisol é um hormônio que é produzido de acordo com o ciclo circadiano. Eu me lembro de ter lido a respeito da nossa sensibilidade à insulina tipicamente ser maior pela manhã. Seria o momento ideal, então, para uma indulgência com carboidrato. Não me lembro exatamente a explicação fisiológica disso, mas certamente existem diferentes cenários hormonais que vão causar uma elevação diferente da glicose. E isso também existe variação interpessoal, né, Ferrari? Então, por isso que eu acho tão legal o CGM. Porque aí eu não estou dizendo, a farinha vai aumentar o açúcar em média tanto na tua glicose. Não, cara, pega e testa. Vê o que acontece. Né? Vê o que acontece. E me cadastra para eu acompanhar o... Ô, William, eu tenho uma anotação aqui, já que estavas falando da farinha causar um impacto maior do que o açúcar, que 60% das calorias dos norte-americanos vem do consumo de farinha. Tu falou isso em outra entrevista. Daí, aproveitando esse dado que tu trouxe, eu faço uma pergunta. O que tu pensa sobre nutricionistas ou outros profissionais de saúde que romantizam o pão e até mesmo o doce? Tem muito nutricionista aí prescrevendo doce de leite de pré-treino. E chamam quem defende uma dieta low carb de radical. Eu conheço coisas realmente radicais. Sabe o que é uma coisa muito radical? Uma amputação. Outra coisa muito radical é uma intubação. Outra coisa muito radical é uma desfibrilação. Essas são coisas realmente radicais. Se a gente tem intervenções nutricionais que são capazes, né, o que é comprovado por artigos científicos, de alterar esses desfechos, de prevenir esses desfechos, cara, eu não consigo imaginar uma intervenção nutricional que seja radical o suficiente para não valer a pena fazer ela e não ter que passar por isso. Que pataço. Então, se eu encontrasse um artigo científico que me dissesse, olha, para não ter uma parada cardíaca aos 48 anos de idade e não ver os teus filhos se formarem e casarem, tu vai ter que comer brócoli todos os dias da tua vida, por 35 anos. Cara, eu comeria brócolis sorrindo. E aí a gente entra de novo, Davi, naquela questão que eu te falei. A gente não muda porque a gente tem dificuldade em ver o que a gente está prevenindo. Mas hoje, em média no Brasil, cerca de 30 pessoas no Brasil vão sofrer uma amputação em virtude de diabetes. Essa é a média do Brasil. 30 amputações por dia em virtude do diabetes. Então, todas essas pessoas, elas tiveram uma oportunidade de prevenir essa ocorrência. Provavelmente elas não foram orientadas sobre essa probabilidade. Abundam as evidências científicas de que uma estratégia low carb é uma excelente estratégia para um paciente sob risco ou com diabetes. A Sociedade Australiana de Diabetes já recomenda isso, a Sociedade Europeia já recomenda isso, a Sociedade Canadense já recomenda isso. A Sociedade Europeia reconhece que dieta cetogênica é uma das 3 maneiras de reverter diabetes, sendo as outras 2 maneiras cirurgia bariátrica, eu acho ela bem mais radical do que fazer low carb,
ou shakes hipocalóricos. Também acho tomar shake todos os dias uma coisa bem mais radical. Então, normalmente, essas pessoas que condenam esse tipo de estratégia são ignorantes. Eles também incorrem no erro de achar que tudo que eles aprenderam na academia é a verdade absoluta que vale para sempre. E o que a academia ensina dentro das faculdades de nutrição? O que importa é o balanço calórico. Então, tu pega um sistema complexo feito o corpo humano, que envolve mais de 40 mil processos metabólicos, simplifica ele a uma equação matemática. Eu gosto muito da frase do Barão de Tararé, que diz: para todo problema complexo, existe uma solução simples, elegante e completamente equivocada. Então, toda pessoa que simplifica o emagrecimento, o metabolismo, o controle da glicose ao balanço calórico está cometendo um erro grave com o seu paciente. Claro que o balanço calórico importa, mas importa dentro de outros milhares de variáveis. Sim, eu já discuti uma vez na academia com uma pessoa sobre isso. Eu estava falando sobre caloria, e eu falei, cara, para pensar. Não pode comparar as mesmas calorias de um brigadeiro com a de uma maçã. Exato. É tão lógico e tão simples para mim. Mas a insulina também sinaliza a célula de gordura para fazer a captura da gordura que está em circulação, né? A insulina sinaliza ao fígado que ele faça a conversão da glicose em gordura. A gente chama isso de lipogênese de novo, né? E a insulina sinaliza ao adipócito, a célula de gordura, que ela contenha a gordura, que ela não libere a gordura para metabolização. Porque nesse momento a prioridade é a metabolização da glicose. Então esse é o viés. Quer dizer o seguinte, é que mesmo que você tenha, digamos, uma alimentação igualmente calórica entre gordura e glicose, tem respostas diferentes no corpo. Tem respostas diferentes no corpo e que vão interagir com a tua genética. Então, algumas pessoas terão uma capacidade de metabolização de carboidrato excelente, uma capacidade de reserva de carboidrato excelente, e essas pessoas não vão ter problemas com uma dieta mais rica em carboidrato. Não é a maior parte da população, senão a gente não viveria uma pandemia de resistência insulínica e obesidade. Agora, tem pessoas que na sua genética já está uma resistência insulínica. Então, existem trabalhos de um pesquisador em resistência insulínica muito conhecido, chamado Gerald Schumann, que ele mostra que no indivíduo propenso à resistência insulínica, e ele fez biópsias musculares de indivíduos jovens e magros, com histórico familiar de resistência insulínica. E no músculo desses indivíduos existe uma menor capacidade de metabolização de glicose e menor capacidade de armazenamento de glicose. O músculo é diferente. O cara é propenso a não tolerar muito carboidrato. E a resistência insulínica é pura e simplesmente uma intolerância ao carboidrato, assim como a diabetes. Quer dizer que a alimentação, pelo fato de ser a mesma caloria, não quer dizer necessariamente que você vai ter mais gordura ou menos gordura. Então vai ficar mais gordo ou mais gordo só pelo fato de ter comido mais gordura, mais caloria. Depende do tipo de comida que está sendo comida. Exatamente. Existe uma resposta hormonal a depender da comida que tu está ingerindo. E não é só a questão de tu comer mais. A tua fome vai ser diferente em resposta a diferentes alimentos. As sinalizações que o teu corpo vai ter sobre a necessidade de comer mais. Exatamente. Então é óbvio que para engordar uma pessoa precisa ter superávit calórico. Para emagrecer uma pessoa precisa ter déficit calórico. Mas o corpo tem respostas. Então a gente tem trabalhos mostrando que quando se faz uma dieta low carb para emagrecimento, um trabalho muito bom de um pesquisador que eu logo lembro o nome, a gente tem uma menor termogênese adaptativa, uma menor redução da taxa metabólica basal quando o indivíduo emagrece fazendo dieta low carb. Ou seja, tá ali, podem estar comendo as mesmas calorias, mas o indivíduo que está fazendo low carb, ele ainda gasta um pouco mais daquele que não está fazendo. Questões de saciedade, existem trabalhos científicos mostrando que uma dieta low carb produz mais saciedade. E eu gosto mais rica em proteína, né? E eu gosto de citar um trabalho muito legal, que é o Direct Trial, feito em 2008, que ele comparou 3 dietas. Uma dieta low fat, uma dieta mediterrânea, que é a queridinha, e uma dieta low carb. Mas olha a sacanagem que os caras fizeram. Os caras que seguiam a dieta low fat, 1.800 calorias por dia para os homens, 1.500 calorias por dia para as mulheres. Deu. Os caras que faziam a dieta mediterrânea, 1.800 calorias para os homens, 1.500 calorias para as mulheres. Deu. Nos caras que faziam low carb, ad libitum. À vontade. Podia comer à vontade. No final do experimento, 2 anos, quem emagreceu mais?
Mediterrânea. A low Low carb? carb. Low carb. Então a low carb ganhou a corrida de perna quebrada, né? Nossa. Então existem muitos trabalhos mostrando que é uma estratégia eficiente de controle de glicemia, de emagrecimento, e as pessoas que falam isso que o Davi falou, incentivam a comer pão com doce de leite, eu julgo isso uma irresponsabilidade. Uma irresponsabilidade. Uma barrinha de proteína, por exemplo, o cara vai lá com uma barrinha de proteína como snack, é uma alternativa de tu... Existem produtos e produtos, né? Sim, exatamente. Existem produtos e produtos. Existem pessoas e pessoas. Tipicamente, uma barrinha de proteínas vai ter mais energia do que proteína, pelo menos aqui no Brasil. Sim. A marca americana Quest faz barrinhas de proteína que são mais proteicas do que energéticas. Mas aqui no Brasil, tipicamente, uma barrinha de proteínas vai ter 20 gramas de proteína, 20 gramas de carboidrato, mais uns 10 ou 12 gramas de gordura. Então, ela vai ser uma barrinha bem calórica. Se a pessoa está visando perder peso, talvez não seja um alimento que ajude muito. Se ela treina pesado, talvez seja uma boa estratégia. Exatamente. Que é outra coisa que as pessoas confundem muito, né? Performance e emagrecimento. Né? William, anotei outra coisa aqui que eu acho bem interessante sobre o leite, que é o único alimento natural do mundo que tem duas fontes de energia, carboidrato e gordura, né? Dentro dessa informação, um adulto não deveria ingerir leite? Porque... Se ele quer emagrecer, não vai ser um alimento legal. Vamos partir da conversa que a gente teve antes, Davi. Quando tu ingere carboidrato, tu vai ter um pico de insulina. Quando tu tem um pico de insulina, tu tem um favorecimento ao armazenamento de gordura. E aí, quando tu vai olhar na natureza, tu não tem esses dois macronutrientes em alta concentração em nenhum alimento. A banana, outro, né? Alto carboidrato, baixa gordura. Feijão, alto carboidrato, baixa gordura. O ovo, alta gordura, baixo carboidrato. Né? Então, todos os alimentos, eles parecem ser projetados pela natureza para estimular ou um ou outro cenário metabólico, porque, afinal de contas, a metabolização da gordura e a metabolização do carboidrato têm cenários metabólicos diferentes. Mas o leite é o alimento fora da curva, porque o leite é alto em gordura e alto em carboidrato. Mas aí vamos pensar, para que serve o leite? Para o bebê. É de engorda, né? E o que o bebê tem que fazer para sobreviver? Crescer rápido, engordar rápido, né? Então, um filhotinho, ele nasce ali quase sem gordura, né? Sujeito a variações térmicas. É uma bomba de crescimento, leite. É uma bomba de crescimento. E essa combinação está presente em todos os alimentos convencionais, né? Então, vamos ver uma pizza. Queijo, alta gordura. Trigo, alto carboidrato. Um hambúrguer, pão, alto carboidrato. Queijo, alta gordura, né? Então, uma massa carbonara, trigo, alta carboidrato, queijo, alta gordura. Então, a gente está tratando os adultos engordativos. Pois é, a gente está tratando os adultos como se fossem crianças até morrer, praticamente. E por isso que eles seguem nesse crescimento exponencial, né? Só que o crescimento em estatura para, e aí começa o crescimento horizontal. Cara, que loucura, que né? loucura. Ô, doutor, a gente estava falando muito de gordura e de carboidrato, mas eu quero chegar em proteína, tá? Já falou uma vez também que nós somos seres majoritariamente proteicos. Eu queria que tu falasse um pouco sobre a importância de ingerir proteínas, e aí vem outro gancho, né? As pessoas estão comendo menos proteína, e a proteína de origem vegetal é inferior à proteína de origem animal? O corpo absorve menos? Vamos por partes responder a tua pergunta. Duas perguntas, né? São três perguntas. Se a gente for analisar nossa estrutura corporal, né, Davi, nós somos majoritariamente proteicos. A gente conversou até agora sobre geração de energia, a gente não falou em proteína. Por que não? Porque a função principal da proteína alimentar não é gerar energia, não é virar caloria, não é ser queimada na fornalha, como é a função da gordura e do carboidrato. A função principal da proteína é dar matéria-prima para que o nosso corpo construa suas próprias estruturas. Então, quando a gente come uma proteína, ela é digerida em moléculas menores chamadas aminoácidos, e o nosso corpo é composto desses aminoácidos. Nossos ossos são feitos disso, nossos músculos são feitos disso, nossas células de imunidade são feitas disso, nossos hormônios são feitos disso. Então, a gente tem uma demanda proteica constante, porque as estruturas do nosso corpo crescem e se renovam. Não por coincidência, o alvo, o objetivo de vida dos nossos ancestrais, dentro dos seus instintos de bicho, era buscar pela caça. Porque a caça era a fonte majoritária de proteína da dieta deles. Então, a gente observa claramente que ao longo da evolução da espécie humana, desde o chimpanzé há 13,5 milhões de anos atrás, até o Homo sapiens sapiens,
O que mudou na alimentação? A alimentação foi se tornando cada vez mais proteica à medida que o homem evoluía. Porque ele foi tendo estruturas mais complexas, um cérebro mais complexo. Então, foi graças à carne que o cérebro evoluiu, né? É a teoria mais aceita até hoje. E tudo corrobora ela. Hoje a gente consegue, através da análise de fósseis, analisar a concentração de nitrogênio na arcada dentária dos animais e estimar quanto eles consumiam de carne. A gente vê que geração pós geração do Homo sapiens, geração pós geração do hominídeo, a gente foi consumindo mais carne. A gente foi se tornando cada vez mais carnívoro. Sempre fomos onívoros com viés carnívoro. O que isso quer dizer? Que nós comíamos planta porque nós não conseguíamos caçar o tempo todo. Mas se um hominídeo tivesse acesso constantemente à proteína animal, talvez essa fosse a única alimentação que ele fizesse. Não existiu nenhum hominídeo que fosse vegetariano por opção. Né? A busca deles era pela caça. Quando eles não conseguiam a caça, eles comiam plantas, né? A gente tem sim... Não tem carne, eu vou comer um brócolis para não morrer. Para não morrer, vou roer uma raiz, vou comer uma fruta. Exatamente. vou sobreviver até eu conseguir caçar. Essa era E também tinha muita questão a sazonalidade existe até hoje, né? A diferença é que a indústria alimentícia consegue fazer com que a gente tenha acesso à banana o ano inteiro, né? Isso. Na gôndola do mercado. Mas nossos ancestrais respeitavam a sazonalidade, né? Tal época só tinha frutas vermelhas, tal época vinha a fruta mais doce. Então, o nosso corpo nem foi projetado para ter todos esses alimentos, de todas essas categorias, disponíveis o tempo todo, né? De forma nenhuma. Não existia a gente consumir grãos, não existia a gente consumir cereais. As frutas eram de origem sazonal. O carboidrato sempre foi escasso. Tanto é que na nossa evolução a gente não desenvolveu nem saciedade para o carboidrato. A gente pode falar sobre isso. Mas existem hormônios que sinalizam saciedade para a gordura. Existem hormônios que sinalizam saciedade para a proteína, não existem hormônios que sinalizem saciedade para o carboidrato. Pois é, eu vi um vídeo falando sobre esse assunto, falando que isso talvez estivesse relacionado com com o mecanismo da hibernação, do processo de você chegar a induzir o corpo a ficar desesperado para consumir o máximo possível de frutas, porque é o final do verão e início do inverno, para se preparar para um período de escassez muito ferrado. Isso pode ser uma adaptação do corpo. Sem dúvida, a nossa atração por alimentos de alta densidade energética, ela é por quê? Porque durante a nossa história a gente se desenvolveu em ambientes de escassez de alimento. Então, quando tu encontrava um alimento concentrado em energia, era útil que tu comesse tanto quanto tu pudesse daquele alimento para que tu engordasse para te sobreviver ao período de escassez que vinha pela frente, né? Então, por isso talvez seja uma razão do fato de não ter tanto limite, né? Pelo fato de você assim, então eu uso o máximo possível do tempo para acumular essa gordura para poder chegar e aguentar o inverno que vai vir. Exatamente, exatamente. Mas retornando à tua pergunta, Davi, então a gente tem essa demanda proteica que é alta, né? E à medida que a gente desenvolveu a agricultura, a gente desenvolveu alimentos que são pouco concentrados em proteína. Trigo, aveia, centeio, cevada, arroz, milho. E a gente foi aumentando a concentração desses alimentos porque esses alimentos eles eram cultivados, eles eram previsíveis. Então a gente foi diluindo a proteína. E existem pessoas que mostram que existe uma correlação direta entre a incidência de obesidade e a diluição da proteína, porque como a proteína é o único macronutriente do qual a gente não tem reserva, ela é o chefe da nossa saciedade. Então, à medida que a gente come pouca proteína, a gente tende a comer mais buscando bater a meta proteica, né? Então, isso é uma questão interessante. E aí, tu perguntou a respeito da proteína vegetal. O que acontece? Uma questão científica, né? Para a gente deixar o ouvinte de vocês consciente a respeito disso, sem ideologias, é a seguinte. A proteína vegetal, ela é feita para planta, assim como a proteína animal é feita para animal, tá? Então, quando nós animais ingerimos proteína vegetal, a gente consegue sim transformar essa proteína vegetal em aminoácidos. Mas existem alguns problemas. O primeiro desses problemas é que nenhuma fonte isolada de proteína vegetal contém todos os subtipos de aminoácidos que a gente requer, entende? Então, os aminoácidos eles não são todos iguais, eles existem em diferentes tipos e a gente precisa de diferentes concentrações desses diferentes tipos. Qualquer que seja a fonte animal de proteína que a gente ingerir, a gente obtém todos os aminoácidos essenciais. Seja ovo, seja peixe, seja porco, seja gado, seja a fonte que for de proteína animal. Em contrapartida, se eu pegar só soja, ou só feijão, ou só lentilha, ou só ervilha, em nenhuma dessas fontes eu encontro todos os aminoácidos necessários.
Então, quando eu vou fazer uma dieta que é restrita de produtos de origem animal, eu preciso fazer um blend proteico para eu encontrar a demanda que o corpo tem. Tá? E, tipicamente, as proteínas de origem vegetal têm uma baixa concentração de aminoácidos importantíssimos, né? Como a metionina, importante na reparação do DNA, a lisina e a leucina, que são importantes em questões de crescimento e estimulação de crescimento muscular. Então, a gente precisa de uma arquitetura proteica vegetal para atender às nossas demandas. Corre o risco de comer um monte de arroz e feijão e ficar desnutrido desses elementos. Esse é o segundo problema. Tipicamente, nas fontes vegetais, a proteína não é tão concentrada. Então, o número de calorias a ser ingerido é muito maior para se bater a mesma meta proteica. Então, isso leva a um superávit calórico. Então, tipicamente, quem não consome produtos animais ou vai ter uma propensão a uma ingestão de calorias excessivas e sobrepeso, ou vai ter que usar concentrados proteicos para não exceder as suas calorias. Então, é mais uma dificuldade na engenharia de uma dieta isenta de produtos animais. Não fosse isso o bastante, o terceiro problema que eu encontro em pessoas que buscam só proteína de origem vegetal é a questão da digestibilidade e absorção da proteína vegetal, que não é igual à da proteína animal. Então, a proteína vegetal ela é mais difícil de ser digerida e ela é mais difícil de ser absorvida pelo nosso corpo. Então, às vezes, a gente tem que estipular uma meta proteica maior para que o indivíduo bata a mesma concentração de proteína. Então, por todos esses motivos, eu não recomendo a nenhum paciente que faça uma dieta isenta de produto animal. Se ele faz por questões ideológicas, eu não julgo e eu auxilio ele a fazer isso de uma forma que prejudique menos a saúde dele. Mas eu acho pouco provável que um indivíduo consiga, de forma intuitiva, fazer uma dieta isenta de produtos animais que seja sustentável, adequada e sustentável. Também existe um discurso que é passado para chegar e comer carnes magras, tipo comer um peito de frango, comer uma coisa assim, inclusive até menos saborosas, assim, né? A gente fica meio buscando essa gordura que tem na alimentação. Naturalmente, se o corpo está buscando essa gordura é porque faz parte do processo da alimentação de comer aquela carne, né? Vamos dizer assim. É que quando a gente ingere energia em excesso, aí a gente precisa começar a ser consciente em termos de energia. Entra né? a questão de se a pessoa precisa perder peso ou não, né? Se você vai comer só a carne e bastante gordura e não vai botar batata e não vai botar arroz, beleza. Agora, se tu quer manter a picanha lá com a capa de gordura e ainda comer arroz e ainda comer batata, daí vai ficar complicado, né, doutor? Exatamente, é isso que eu penso. Muitos pacientes que estão em processo de emagrecimento, eu acabo orientando, sim, que consumam cortes de carne mais magros, porque a gente quer que o organismo priorize a gordura que eles têm armazenada, né? Se eles ingerirem uma gordura externa, o pensamento vai ser, eu não preciso usar a minha reserva, eu tenho aqui à disposição. Agora, é da natureza humana consumir cortes de carne gordurosos, né? Mas não é da natureza humana consumir tanto carboidrato. Eu queria explorar mais um pouco a questão da proteína vegetal, porque eu acho muito importante. Eu já frequentei, já trabalhei com dermatologistas também, ninguém fala, porque eles estão lá aplicando botox, fazendo preenchimento, indicando X produto para colágeno, blá, blá, blá. Mas ninguém fala que a pessoa precisa comer proteína animal para produzir colágeno. Isso é básico, né, doutor? O colágeno é uma proteína, né? E não daí tem como... essas pessoas estão com uma rotina de skincare completíssima, gastando horrores com cremes, tudo superficialmente, e não estão preocupadas com o que elas estão botando para dentro. É muito contraditório ou até ignorante, né? E tipicamente o que o nosso corpo faz é o seguinte, a gente ingere uma proteína. Essa proteína é digerida em peptídeos. Esses peptídeos são digeridos em aminoácidos. E aí a gente absorve esses aminoácidos. E aí a gente sintetiza os peptídeos e proteínas que a gente precisa. Então não tem como tu pôr um post-it na proteína e dizer, olha corpo, eu gostaria que essa proteína ela fosse lá... Pro meu pé de galinha. Exatamente, pro meu pé de galinha. Não, se tu estiver comendo pouca proteína, ele vai dizer, sinto muito, filho, mas eu preciso fabricar células de defesa, eu preciso fabricar osso, eu preciso fabricar outras coisas mais importantes. Azar do teu pé de galinha. Então, a abundância da proteína na alimentação é a melhor maneira da gente se proteger de uma deficiência de colágeno.
Show de bola, né? Eu acho que a gente fez uma Eu tenho aula 1000 aqui. perguntas, a gente pode ficar Pois 4 horas falando. Aí Mas você pode fabricar uma segunda razão sim, para com vir certeza. aqui e a gente comer Exato. mais entrecô. O que vocês acham? eu acho ótimo, até porque os gaúchos adoram vir para Santa Catarina, né, doutor? Pois é. Maravilhoso. O melhor litoral do Brasil fica em Santa Catarina. Eu aprendi absurdamente com o papo de hoje, assim, é legal, porque a gente teve a oportunidade de aprofundar um pouco mais em alguns conceitos. Ficou um conteúdo bem diferente dos outros, até quero convidar para quem está assistindo a gente que agora a gente terminando esse episódio, você vá nos outros episódios que a gente tem na nossa lista a respeito de vida saudável, de low carb, para consumir os outros episódios, né, que também estão muito Acho que só vou fazer mais uma pergunta para o doutor falar um pouco do trabalho dele, né? Tem o teu consultório, também atende online e também gerencia... Fala um pouco sobre a tua clínica lá. Eu ainda trabalho dentro da UTI, sou intensivista ainda, Davi, mas hoje eu dedico 80%, 90% do meu tempo à medicina de estilo de vida. Eu tenho uma clínica onde eu atuo, tenho uma nutricionista, atuamos focados em melhorar os comportamentos das pessoas para que elas fortaleçam a sua saúde, porque fortalecer a própria saúde é a melhor maneira de mandar as doenças embora, né? Ou ajudar pelo menos controlar essas doenças. Então, eu atendo presencialmente em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, atendo por telemedicina onde for. Também mencionou que tu atende bastante brasileiro fora do país, né? Bastante, bastante. Esse é o meu maior público das consultas de telemedicina. A proximidade, né? Brasileiros que vivem no exterior e têm dificuldade, enfim, de entender, né, as questões relacionadas à medicina ou querem alguém que intermedia a relação deles com o médico. Essa é algo que eu faço com frequência. E tô no Instagram também, a minha rede social mais forte, que é Dr. William Hutzen. Eu acho que vocês vão deixar marcados aí. Vamos lá. Eu tenho uma newsletter no Substack, que as pessoas podem se cadastrar também. Eu mando 2 vezes por semana aí um comunicado breve, cerca de 3 minutos de leitura com dicas sobre saúde no Substack. Então, se vocês entrarem no meu Instagram, o link desse Substack está na bio também. E é isso. E a minha ideia é levar a palavra a quem quer ouvir. E foi difícil de encontrar uma nutricionista que falasse a tua língua pro consultório? Eu acho que agora tá bem mais fácil. Agora tá bem mais fácil. Tu abriu a cabeça dela ou ela já chegou pronta? Não, ela já tinha uma mentalidade mais aberta, mas eu tenho uma relação boa com outras nutricionistas na minha cidade também. E eu tenho o grupo, né, do Souto e do Bomeni ali, que a gente tem um grupo de estudo continuado em diabetes, onde eu tenho contatos aí no Brasil inteiro de nutricionistas muito bons. A gente nem falou sobre o livro do Souto. Chegou a ler já? Eu fui revisor do livro do Souto. Sério? Né? Eu fui um dos revisores do livro do Souto. O livro do Souto é o melhor livro sobre dieta low carb que eu já li. Disparado. Eu quero comprar e dar para vários familiares nesse Mesmo Natal. Comparando com Gary Taubes, com Nina Teicholz, com Mark Sisson, o do Souto ainda é melhor. Porque o Souto tem 2 coisas que ele é impecável. Que é em fazer analogias para tornar os conceitos claros e comprovar tudo que ele fala com evidência científica. Então, o livro é referenciado do início ao fim, ele não dá margem a interpretações. Tanto é que o cara que escreveu a orelha do livro é o José de Alencar, que é um médico formado em medicina baseada em evidências, um expoente em medicina baseada em evidências. Então, assim, Dieta Além da Moda é uma leitura obrigatória para quem se interessa pelo tema. O nome do livro, Dieta Além da Moda, Dieta tanto digital quanto físico, né? Legal, Exatamente. A gente pode deixar o link aqui na descrição. Falaram que aquele livro provavelmente vai virar material de livro didático para o pessoal do colégio, do faculdade, né? coisa parecida. Quem dera. Porque na verdade tem tanta base científica para fazer a explicação do... Tomara que seja traduzido para 100 línguas. Que legal. E essa transformação que a gente está fazendo na sociedade através desse processo de culturamento a respeito da nossa natureza humana, né? Eu acho que é uma mágica que a gente está executando hoje em dia. É loucura pensar que a gente pode chegar e fazer uma geração ser mais saudável de uma hora para outra. Assim. E a gente só faz a transformação quando a gente assume a responsabilidade, né, Ferrari? Então que isso fique de mensagem final para as pessoas. Enquanto elas ficarem esperando que alguém cure elas, ninguém vai curar. Autoresponsabilidade. Só um último recado, o Dr. William fez a palestra de abertura no Brasil Low Carb 2023, em março desse ano. Para quem tiver interesse em assistir, no link na bio do @BrasilLowCarb_, tem lá o evento na íntegra para assistir online. Perfeito, muito bom. Show de bola. Obrigado por aceitar o convite, por vir do Rio Grande do Sul até aqui. É isso aí, foi um prazer, muito bom te receber aqui, doutor William, que a gente possa conversar mais vezes. A gente quer valorizar mais esse tipo de conteúdo, construir mais esse assunto, porque a gente precisa vencer, digamos assim, a mídia tradicional, né? O status quo sobre alimentação.
e tenho certeza que esse movimento vai se fortalecer cada vez mais. Contem comigo. É isso aí. Obrigado, então, mais uma vez. Obrigado a você que acompanhou mais este episódio aqui do Jogando pra Plateia. Se você não é inscrito no nosso canal, faça isso agora mesmo. Inscreva-se no YouTube, nas principais plataformas de áudio. Nós também estamos distribuindo diversos cortes no Instagram, no TikTok. Então você pode nos seguir lá para acompanhar os melhores trechos dos nossos papos. Com certeza vão sair cortes incríveis aqui. Quero agradecer ao Davi. Muito obrigado, Davi, gente. obrigado mais uma vez pelo Foi suporte ótimo. aí, pela participação. Excelente. A Davi Paz Lima aí que nos ajuda a construir tudo isso, todo esse conteúdo. E agradecer também ao Jazinho que disponibiliza Olha que esse espaço palco top, né? incrível aqui pra gente fazer esses papos. Certo? Muito obrigado, pessoal, e até o próximo episódio do Jogando pra Plateia. para Obrigado. Plateia. Tchau, tchau.